combater o autoritarismo num momento como hoje, né? Eu reconheço a autoridade e seu valor para o desenvolvimento, mas entender a autoridade como uma ideologia central, é uma coisa muito perigosa, né? Principalmente o cenário político que a gente vem encarando hoje em dia, né? Inclusive alguns perfis de governo que a gente encontra no momento. Eu espero algumas considerações a respeito do que a gente está vivendo, as impressões da sociedade brasileira a respeito desse autoritarismo que tem sido visto como uma coisa positiva quando no fundo não é, e que tem várias faces, se apresenta de várias formas. Então, onde nasce o autoritarismo brasileiro? A Lilia Schwartzman mostra de maneira clara, tá, como que se dá o autoritarismo brasileiro. O autoritarismo brasileiro nasce de um profundo romantismo. Nós somos extremamente românticos. Por isso que quando o Brasil chega e vai disputar a Copa do Mundo, todo mundo vira brasileiro, porque somos românticos. Quando escutamos o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o sujeito da frase as margens plácidas, escutaram do Ipiranga, é um romantismo violento, típico do século XIX, que tende a encobrir, que tende a querer apagar a ferida narcísica que a sociedade tinha, dessa relação entre brancos, negros e índios. Ao mesmo tempo, esse romantismo fundou uma nação. O que me preocupa, muitas vezes, que é entendido às vezes como uma atitude conservadora, o que me preocupa? Que quando eu tiro o romantismo, o que sobra? Sobra a luta. Sobra a guerra. E aí, para ter como exemplo, é o caso de Ruanda, em 1994. Ruanda tinha um pensamento romântico. Eles tinham um mito que fundava a nação deles. 3 grandes etnias que viviam harmoniosamente, de maneira hierárquica, a partir de uma única origem. Uma minoria que tinha tudo e uma maioria que não tinha nada. Mas eles viviam harmonicamente porque aquilo era tido como religião, como uma atitude religiosa, um romantismo. Foi fundado, de certa maneira, a religião ela tem algo de romântico, porque ela tende a jogar escurecer a verdade, obscurecer a verdade. Quando os belgas foram colonizar a Ruanda, eles tentaram criar ações afirmativas para que essa grande maioria, que era a base, pudesse ter mobilidade social. Isso criou um profundo ressentimento das bases e o argumento foi o facão e o genocídio em 1994. Entende a minha preocupação? Então, a minha preocupação é quem é que vai ter a habilidade de lutar pelos direitos da grande massa negra do país, que é a grande maioria, né, sem criar o profundo ressentimento entre as classes. Essa é a minha preocupação. Tá? E o Willem Flusser vai dizer uma coisa bem típica. O autoritarismo brasileiro nasce porque nós constantemente importamos modelos de fora para a realidade brasileira. Recentemente eu vi um livro que foi publicado sobre a Guerra do Contestado. Aí saiu Guerra do Contestado, Norte de Santa Catarina, um genocídio que houve lá e tal, uma visão marxista. Eu falei, pô, legal, a Guerra do Contestado. Por que tem uma visão marxista? Marx era anglo-saxão e alemão, nós somos brasileiros. Não podia ser colocado uma visão brasileira? Qual as categorias que eu tenho que usar as categorias de luta de classe? Por quê? Essa é a minha questão. Aí vem a direita e quer importar o modelo do conservadorismo inglês e implantar isso no Brasil. Não vai dar certo. Nós não somos ingleses. O autoritarismo nasce de grupos de elite, em tese cultos, que estão empurrando modelos pelo complexo de vira-lata que essas pessoas possuem. O Willem Flusser diz assim, é curioso que a elite culta do Brasil sabe mais de filosofia alemã do que eu, que vivi isso e eles não viveram. Ou seja, nós não estudamos a nossa cultura. A minha visão é culturalista. Nós estudamos a cultura dos outros povos e achamos que devemos criar uma nova Europa aqui.
Me lembro muito claramente do meu professor de doutorado, o Franz, que ele é alemão. E aí eu falei assim, Franz, primeiro que eu digo, você tem que conhecer Blumenau. Lindíssima. Parece uma colônia alemã. O Franz, cara, vocês estão criando uma nova Europa aqui? Eu vim aqui para conhecer o Brasil, não para conhecer a Europa. A Europa eu já conheço. Ou seja, nós estamos constantemente importando modelos. Isso é o profundo autoritarismo no Brasil e a cultura brasileira não quer isso. O brasileiro real, o brasileiro do interior do país, do interior do Maranhão, do interior do Piauí, do interior do Nordeste, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, ele é ahistórico. Porque todas essas teorias inserem você dentro de um processo histórico. E ele não quer se inserir nessa história. Ele não quer. E a histórico aqui não é sentido de primitivo. É só significa dizer, ele vive um outro mundo que nós não conhecemos. E a academia não conhece. Essa é a minha bronca com a academia, com a universidade. A universidade constantemente está repetindo modelos vindos de fora, e isso é o profundo autoritarismo universitário. Essa visão minha, que pode parecer obsoleta porque ninguém mais lê Darcy Ribeiro, que é Darcy Ribeiro que faz esse tipo de leitura, Villefruza que faz esse tipo de leitura, né? Que foi um pouco esquecido, que é a chamada visão culturalista do Brasil. Então, para mim, a discussão do autoritarismo brasileiro perpassa sobre esses modelos mentais propagados pela Universidade Brasileira. Em 1997, o Peter Sloterdijk escreveu um texto chamado As Regras do Parque Humano. Nas Regras do Parque Humano, ele mostra que a sociedade, né, ela é autoritária há 2.500 anos, quando Platão resolveu dizer no seu projeto político que teria que separar aqueles que têm chifre daqueles que não têm chifre. Ou seja, os cornos dos homens não cornos. Brincadeira. Mas era uma metáfora platônica para dizer que ele tem que separar aqueles cidadãos que não têm chifre são os domesticáveis. Aquele que tem chifre é um indomesticável. É a mesma questão quando acontece no Rio Grande do Sul. Quem é gaúcho sabe do que eu estou falando. Tinha uma tribo indígena no Rio Grande do Sul chamada os charruas, que é o que originou, por exemplo, o famoso churrasco gaúcho. O gaúcho é aquele típico homem que destruiu os charruas e depois os cultuou. Certo? Por quê? Porque ele faz exatamente isso. Os charruas eram aqueles que tinham chifre, que não deixavam ser domesticados pela sociedade. Foram exterminados. A civilização, ser um homem civilizado, é ser um homem domesticado. Então, quando eu nasço e alguém chega e diz assim, você vai ter o nome de um Wellington, você vai ter o nome de Luiz, você está sendo inserido na cultura porque tu tem que aceitar isso de maneira domesticada. Quando você só existe ensino, porque existe domesticação. Vocês todos aqui são domesticados por mim nesse momento, sentados, escutando, todos domesticados. Estão aprendendo através daquele que tem luz, eu. E vocês são os alunos. Do grego, não, luno, luz, não tem luz. E eu que sou a luz, estou levando a luz para vocês, porque eu sou foda. Entendeu? Entendeu o autoritarismo aqui? O autor do Byung-Chul Han, que ele traz uma outra perspectiva do autoritarismo que nós não estamos acostumados. Porque a gente tende a entender o autoritarismo como aquilo que o outro me submete. O outro vem e é autoritário comigo. O Byung-Chul Han mostra que na contemporaneidade, e isso na psicopolítica, que nós nos tornamos autoritários de si mesmos. É o famoso fenômeno da uberização. Então eu me torno motorista do Uber, eu sou responsável por tudo, eu pago tudo, eu faço tudo e ainda acho que sou livre. Esse seria o ápice do autoritarismo contemporâneo. Ou seja, em nome da liberdade, eu lanço chicote nas minhas costas
e me sinto livre. Foi